Bom dia. Eu, apesar de falar português, vou tentar falar devagar, que é para ver se me percebem. E é um prazer estar aqui. Obrigado à Bienal e à Arcfuturo pelo convite. E é um prazer também ver que há uma audiência cheia a esta hora da manhã para discutir estas questões. Portanto, o nível de participação já é, nesse sentido, otimista e prometedor. Eu vou falar do museu como plataforma de debate urbano, ou seja, como um museu como, não só como tem sido entendido nos últimos anos, como uma intervenção arquitetónica que é capaz de gerar regeneração urbana efetiva, mas também como uma plataforma cultural a partir do qual se pode organizar a discussão sobre a cidade. Não é exatamente um papel tradicional do museu, embora historicamente tenham acontecido exposições e programas nesse sentido, mas é algo que me parece que está a acontecer mais e mais. Tem a ver com a ideia de que o museu tem uma responsabilidade, enquanto ator que gera uma audiência relevante, é um ator importante na cidade a lançar temas para o debate. Não só o museu, mas também instituições, justamente como a Bienal, e eu vou focar algum desses aspectos nesse sentido. Assim, eu começaria e exploraria a ideia de que o museu pode ser um ativador urbano, pode ser até um foco de ativismo no sentido desse lançamento do debate e pode ser também um agitador no que diz respeito à discussão do urbano. E são esses três aspectos que eu quero focar ao longo desta apresentação. Eu acho que assim também me ouvem, não é? É mais prático estar aqui. Não ouve? Eu tenho aqui o microfone. É suposto ter o microfone. Sim? Estou. Sim. E, portanto, o primeiro projeto que eu quero falar, como foi aqui dito, é o projeto do Young Architects Program, que é um projeto que foi iniciado há 15 anos em colaboração com o MoMA PS1, entre o MoMA e o MoMA PS1, e que basicamente é uma intervenção no pátio do museu que está associado a um programa de música que congrega muita gente para o museu ao fim de semana, durante o verão, no verão quente de Nova Iorque. O projeto inicialmente foi definido enquanto projeto arquitetónico e associado ao projeto de programação musical. Foi criado com uma ideia de oferecer uma praia urbana àqueles que não tinham a possibilidade de ir para a praia. Ou seja, que não tinham a possibilidade de sair da cidade para ir fazer praia noutro sítio, que tinham que estar na cidade, que tinham menos meios para se deslocar e que, portanto, poderiam ter um espaço de diversão dentro da cidade. E, portanto, nesse sentido, o museu queria atrair a comunidade local e, aliás, oferece entrada gratuita para as pessoas que habitam em Queens para esse programa ao sábado à tarde e queria, obviamente, oferecer uma alternativa enquanto programação cultural para um público urbano mais jovem. Mas também, ao longo do tempo, foi-se criando esta ideia de que o concurso que era realizado para arquitetos era também uma forma de instigar o talento e de aferir, de algum modo, o que é que se estava a passar na comunidade arquitetónica. E é nesse sentido que, para mim, de algum modo, me interessa o projeto, como arquiteto, obviamente, e como curador de arquitetura, que é o facto de, a cada ano que passa, se poder aferir quem é que está emergindo em termos de talento arquitetónico, mas também quais são os temas que os arquitetos estão a trabalhar e a discutir e como é que esses podem emergir através dessa instalação, que é um fundo, uma espécie de background para o evento, mas que também é algo que pode gerar o debate urbano e a discussão urbana. E é nesse sentido que este projeto, em 2012, por exemplo, pode ser utilizado como um exemplo que, curiosamente, cruza a ideia de uma dimensão icónica da arquitetura, como tem sido discutido muito nos últimos anos, e, portanto, a presença de um objeto arquitetónico icónico que vai para além da presença no pátio, da ocupação do pátio do museu e que criava atração visual, inclusive, para as zonas circundantes do museu, mas era também uma intervenção que partia de uma exploração que eu costumo dizer ser out of the box, ou seja, uma utilização menos habitual da ideia de sustentabilidade. E, neste caso, com uma aplicação de nanopartículas na superfície daquele
objeto arquitetónico que correspondia ao equivalente a tirar 200 carros de circulação. Eram nanopartículas que comiam a poluição e, portanto, correspondiam à saída de 200 carros da cidade, de circulação todos os dias. E, portanto, havia ali uma intenção quase política de usar, e como ouvimos antes na apresentação anterior, de usar a intervenção arquitetónica não só como esse elemento de divertimento, não só como elemento icónico, obviamente direcionado a quem queria com o Instagram mandar a imagem do lugar onde se estavam a divertir no fim de semana, mas também como algo que tinha realmente um efeito sobre a cidade. E não era um efeito necessariamente grande, com grande consequência, mas pelo menos alertava para a ideia da discussão. E é esse foco que eu quero dar nas diversas participações, nos diversos projetos que vou apresentar aqui. E devo dizer também que, obviamente, nesse sentido, há uma espécie de ambição de curar a cidade através da arquitetura, fazer a curadoria da cidade mais do que só a curadoria da arquitetura. Ou seja, ter uma presença efetiva na cidade, interagir com a cidade. E não estou certo, talvez, que, estando o Young Architects Program confinado a um pátio do museu, se realmente consegue dar esse salto para a cidade. Talvez tenha que haver projetos no futuro em que realmente os projetos começam a escalar pelo muro e a fugir do pátio para intervir mais diretamente na cidade. Mas, de algum modo, digamos que há um eco de ideias que vêm já do passado, de que realmente poderia haver uma atitude curatorial relativamente ao modo como entendemos a cidade. E um exemplo maior, talvez, é o do Weissenhof, em Stuttgart, em 1927, em que Mies van der Rohe convida uma série de arquitetos para demonstrar um modelo de urbanização moderna e em que, portanto, se transforma numa ideia de curadoria da cidade através da arquitetura. E, claro, este projeto é ambicioso, houve algumas ações ao longo do tempo que reproduziram este tipo de lógica curatorial na cidade, e eu estou-me a lembrar do Previ, por exemplo, no Peru, que também utilizou arquitetos vindos de vários sítios para definir modelos de cidade para uma zona de evolução urbana, mas também o IBA em Berlim, que também vivia do convite a diversos arquitetos para ativar a cidade com um programa curatorial muito específico. No entanto, e como ouvimos aqui um pouco antes, não é sempre possível fazer cidade através deste tipo de ação curatorial e acabam por ser as intervenções efêmeras que se calhar acabam por ser mais evidentes e mais rápidas no sentido de demonstrar uma ação política perante a cidade. E eu, nesse sentido, referiria 2 projetos antes da minha chegada ao MoMA que me parecem importantes no contexto desta discussão e que têm a ver exatamente não com o papel do museu enquanto instituição, mas com esse papel paralelo da Bienal, do evento efêmero, como capacitador de uma ação mais direta e mais rápida sobre a cidade. Ou seja, ter um efeito mais rápido sobre a cidade e não, às vezes, o tipo de efeito que o museu poderá ter a longo prazo, porque implica sempre prazos muito longos de preparação, etc. Normalmente, uma Bienal são 2 anos de preparação, são ações que estão durante alguns meses na cidade e, portanto, têm um efeito muito direto e imediato. Mas o projeto que eu quero referir aqui é um projeto que combina, se calhar, as 2 lógicas, o da ação temporária, da presença na cidade, e muitas vezes presenças inesperadas no espaço público da cidade, e, por outro lado, o projeto que ambiciona fazer a curadoria da cidade. Isto é um projeto que é feito em 2003, no âmbito de uma Bienal chamada Experimenta Design, onde eu estava como curador e como co-diretor da Bienal, e onde nós reagimos em 3, 4 meses, em termos de preparação, ao facto de que Lisboa, nessa altura, estava a construir uma série de parques automóveis, silos automóveis, ou seja, parques verticais que utilizavam edifícios existentes na cidade, mantinham a fachada antiga, porque existem regras de manutenção da cidade tradicional, e, portanto, mantinham a fachada antiga e simplesmente esvaziavam o edifício e ocupavam-no com uma intervenção de parqueamento automóvel muito direta. E nós, que estávamos em contacto com a cidade para organizar a Bienal, pareceu-nos a ideia absolutamente terrível e propusemos um concurso alternativo para jovens arquitetos em que houvesse ideias de parqueamento que pudessem ter novas
multifuncionais, multiprograma, que pudessem olhar para o programa do parqueamento urbano como uma espécie de catalisador urbano, mais do que simplesmente uma função monotemática. E, nesse sentido, obviamente, geraram-se projetos experimentais muito rapidamente e depois, inclusive, decidimos que estes projetos deviam ser mostrados na rua. Ou seja, na principal praça de Lisboa, houve um caminhão que tinha diversas intervenções artísticas, design, etc., mas também estas maquetes que vêm ali expostas no meio da rua. E porquê? Para exatamente levar a discussão para a rua, como estava também o Lucas a referir, e para, muito diretamente, convocar um público que normalmente nem sequer acederia ao museu para entrar nesse diálogo e para perceber o que estava a ser proposto. E aqui há uma situação já crítica, que é o facto de muitas vezes a instituição ser já por si uma barreira, porque muita gente não acede de facto ao museu e, portanto, não acede à discussão que o museu pode querer propor. Nesse sentido, para mim, isto era importante porque ia para a rua, interpelava diretamente as pessoas na rua e, curiosamente, acabou por ser um projeto que suscitou uma espécie de crítica à cidade, que a cidade aceitou e passou a falar com estes arquitetos para esses programas. Chegou-se a realizar mas depois devo confessar que foi um projeto falhado, no sentido em que logo que os jovens arquitetos começam a trabalhar com a cidade, começam a entrar em conflito com a engrenagem, o mecanismo burocrático, até aspectos de corrupção que nós sabemos que são também muito impeditivos no funcionamento da cidade. E, portanto, é óbvio que aí seria o momento em que a curadoria teria que ser até talvez mais ativa, no sentido de permitir o diálogo e permitir que esses mecanismos, que são muitas vezes obsoletos e muito rígidos dentro da cidade, pudessem ser alterados. Mas esse parece-me que será o desafio a seguir. Este projeto foi falhado, mas pode ser um belo falhanço no sentido de propor que a ideia pode ser tentada novamente. Aliás, parece-me que há um potencial que eu vou referir também a seguir, exatamente nessa ideia de projetos que não são completamente concretizados, mas que culturalmente deixam a semente para poderem ser reinterpretados no futuro, poderem ser novamente apropriados e gerar uma intervenção urbana futura. Outro projeto que foi realizado, mais uma vez, no âmbito de um grande evento cultural, foi um projeto no âmbito da Guimarães, capital da cultura, a capital europeia da cultura, em 2012. Estava já eu no MoMA, mas era um projeto que vinha a correr e que inaugurou nesse verão de 2012. E aqui entramos mais no campo de já não tanto usar a ideia de fazer a curadoria do edifício na cidade como uma rede, como uma proposta de também revelação de talento arquitetónico, como no Young Architects Program ou como no caso anterior, mas numa situação em que convocámos um concurso aberto a toda a gente, houve cerca de 300 a 400 respostas de gente para fazer intervenções na cidade. Mas intervenções na cidade que deliberadamente tivessem um caráter político, que nos permitissem, como também dizia o Lucas antes, nos permitissem ler a cidade de uma forma nova. Ou seja, alterações temporárias que nos permitissem ler a cidade de forma renovada, crítica, que nos permitissem interrogar o uso do espaço público. E um dos projetos que, de certo modo, teve mais sucesso nesse sentido foi uma apropriação das fontes desta cidade. É uma cidade muito tradicional, uma cidade barroca, com muitas fontes em diversos locais, de diversas épocas, e houve um grupo que propôs ocupar as fontes, transformá-las não nesse aspecto representativo do poder de um determinado momento histórico, mas torná-las em lugares lúdicos, de interação com a água, simplesmente instalando equipamento de piscinas, etc., dentro das piscinas. Isso fez com que a população pudesse utilizar a fonte como piscina e que, de repente, percebesse que a fonte podia ser mais do que só esse elemento histórico, que tinha um certo caráter relativamente pesado. E parece-me que este projeto, nesse sentido, simboliza como a intervenção temporária nos pode permitir alterar a percepção do que é a ideia de espaço público, como é que o espaço público pode ser utilizado. Isso leva-me de volta ao MoMA e à primeira exposição que fiz quando cheguei ao MoMA, também em 2012, e que tinha a ver já com uma ideia completamente diferente, que era como utilizar uma coleção histórica de arquitetura
para reler os seus significados para temas contemporâneos. Como é que podemos ler a história do passado para tentar perceber a situação em que estamos e tentar perceber como é que, de algum modo, podemos ter também um projeto pedagógico. E digo um projeto pedagógico, tal como aqui se ouve falar muito em projeto educativo dentro da Bienal, pelo simples facto de que muitas vezes as pessoas, quando vão ao MoMA ou a grandes museus internacionais, têm alguma noção da história da arte, do papel dos artistas em determinados momentos, mas logo que eu cheguei ao MoMA comecei a perceber que as pessoas andavam pelo museu, particularmente nas exposições de arquitetura, e estavam, como dizemos em bom português, como a boi a olhar para palácio. Ou seja, não percebiam realmente a cultura arquitetónica que estava por trás das imagens que viam. E existe, porque não há formação, existe uma dificuldade da população em geral em perceber não o edifício, que percebem numa percepção imediata, distraída, como dizia o Walter Benjamin, que é uma percepção da cidade e percebem ou até têm um gosto sobre, ou uma opinião sobre a arquitetura construída. Mas, na verdade, não sabem qual é o discurso arquitetónico que está por trás dos edifícios, qual é a construção cultural que está por trás desses edifícios. E, no fundo, num momento como o Museu de Arte Moderna, em que 99% da audiência é não arquitetos, existe uma espécie de projeto pedagógico que é também ensinar a ver a arquitetura, ensinar a dizer o que é que está por trás da arquitetura e o que é a arquitetura. Ora, quando eu cheguei a Nova Iorque, estava ainda a decorrer os últimos momentos do Occupy Wall Street Movement, que vimos ali uma imagem anteriormente. E, curiosamente, na comunidade arquitetónica, na internet, etc., corriam ainda algumas conversas do género: nós, como arquitetos, o que é que podemos fazer quanto à cidade? Como é que podemos participar na cidade? E a mim pareceu-me que era uma pergunta que estava errada ou deslocada, porque, obviamente, como já disse aqui o Lucas, qualquer arquiteto, quando faz uma intervenção na cidade, até por causa dessa relação entre polis e política, que é bastante evidente na sua origem no grego, quando se está a fazer cidade, está-se a fazer uma intervenção política, está-se a modificar, eventualmente, a cidade, a modificar a percepção da cidade e a criar situações que, obviamente, necessitam, por vezes, de mudança. E então ocorreu-me ler a coleção do MoMA, a partir de 1968, um momento crítico da alteração justamente da percepção da cidade e da ocupação da cidade. E, a partir desse momento, ler a cidade, ler os projetos de arquitetura, que normalmente eram observados quase só de um ponto de vista estético, do ponto de vista artístico ou da sua presença enquanto avant-garde, não é? Por exemplo, quando vemos os projetos dos anos 60, da neo-vanguarda dos anos 60, de autores como os Archie Graham ou Cedric Price, que foi aqui referido, ou muitos outros, normalmente lemos como uma espécie de ruptura estética, uma vanguarda artística que propõe uma alteração da cidade. Mas podemos também ler esses projetos como políticos, porque obviamente eram projetos que olhavam para a cidade existente e que propunham modelos radicais de alteração de modelos de vida e de modos de viver o urbano. E nós tendemos, inclusive, como arquitetos, a esquecer que esses projetos, de facto, tinham uma carga política brutal. E, portanto, nesse sentido, este projeto expositivo era quase pedagógico, no sentido de fazer as pessoas reler aquilo que estavam habituadas a ler exclusivamente como projeto estético, como um projeto político. E era interessante ver pessoas a reagir dizendo que nunca tinham olhado para os Archie Graham como um projeto político, um projeto quase de ativismo relativamente a uma ideia de cidade. Mas também, nesse sentido, foi curioso perceber que, quando se queria falar da nova responsabilidade social que o arquiteto pode assumir e que tem ressurgido no discurso contemporâneo da arquitetura, ecoando aquilo que foi o princípio do movimento moderno, da responsabilidade social do arquiteto a responder à realidade envolvente, curiosamente, quando cheguei a esse momento, percebi que havia muito pouca coisa historicamente que representava esse tipo de empenho social do arquiteto na coleção do MoMA. Havia até aí um projeto do Mazzanti, do Giancarlo Mazzanti, na Colômbia, uma intervenção em Medellín, que era um projeto recentemente adquirido, e depois houve algumas aquisições feitas mais, e, portanto, a própria modelação da coleção para refletir outro tipo de condições era também importante, obviamente, historicamente. E, nesse sentido, quase todos os projetos que estavam nesta secção tinham sido aquisições recentes, nesse momento, para demonstrar outra maneira de ser político
do ponto de vista da arquitetura, incluindo Raum Labor, as intervenções de Álvaro Siza em 1974, quando há a Revolução Portuguesa, outra revolução sem armas, by the way, em 1974, em que a população toma muito nas mãos o processo participativo na construção ou na reconstrução da cidade. Mas, curiosamente, e falando de cidade performática, houve outro projeto e outra aquisição nessa altura para integrar também essa exposição. Foi justamente uma performance arquitetónica, a primeira adquirida na história do museu, que não é só uma performance dentro do museu, no sentido em que, como veem aqui, há uma espécie de construção de um interior feito com pedaços de móveis do IKEA e que mostra uma espécie de atitude subversiva do arquiteto a usar elementos existentes comerciais para reconstruir uma determinada realidade, mas que principalmente era uma performance que intervinha na cidade e que se relacionava com os atores urbanos na cidade. É um projeto do Andrés Hacker, um arquiteto de Madrid, que faz uma intervenção em que, durante alguns meses antes da performance final, vai contactar pessoas dentro da cidade, na vizinhança do museu, que utilizam o seu espaço doméstico, a sua casa, como um foco de atividade política. Ou seja, como é que as pessoas, a partir de sua casa, fazem uma editora de livros para divulgar um certo tema, ou utilizam um pequeno restaurante que leva a discussões na comunidade. Como é que utilizam o seu espaço da casa para criar o debate sobre a cidade. E, portanto, é um espaço que vai buscar diversos personagens na cidade, traz esses atores reais para o museu e depois essas pessoas falam da sua atividade aos visitantes e a performance é esse diálogo entre pessoas que vivem na cidade, que fazem da casa o seu momento político e que depois podem, de certo modo, convencer o público ou falar ao público sobre essa possibilidade da atividade política. Isto leva-me ao último projeto, que é um tema principal. Eu tenho aqui 3 minutos, portanto, se calhar espero em 5 minutos falar sobre o assunto e poder depois desenvolver mais na discussão, que é também a ideia que o museu pode ser também agitador. Agitador no sentido de lançar temas de discussão que não estavam na agenda das pessoas e que, de algum modo, se podem tornar temas. Porquê? Porque o museu, e principalmente um museu como o MoMA, mas também uma Bienal como São Paulo, com o impacto que tem através dos mídia, através da comunicação que se gera à volta do evento, podem lançar temas para o debate. E, portanto, é um debate não só do visitante que vem ao museu, mas um debate que se propaga através de outros meios, através da televisão, de jornais, etc. E é aí que o museu pode atuar como plataforma, porque tem essa capacidade de chegar a esses diferentes meios e ter um impacto que é muito mais do que o número de visitantes que vêm ver efetivamente a exposição. O facto de eu estar aqui a falar sobre esta exposição faz parte desse efeito de expansão daquilo que pode ser transmitido. E, nesse sentido, houve uma série lançada no museu pelo ex-curador-chefe do Departamento de Arquitetura, que por acaso está aqui, Barry Bergdahl. Foi uma série chamada Issues on Contemporary Architecture, que particularmente focava temas societais importantes que requeriam, de algum modo, um olhar arquitetónico ou a possibilidade de uma imaginação arquitetónica para repensar problemas que estavam para vir ou que estavam a acontecer. Sendo que o primeiro deles foi um caso bastante presciente, digamos, o Rising Currents, principalmente foi muito revisto quando aconteceu a Sandy Storm em Nova York, que criou esta disrupção da cidade e portanto, gerou realmente uma atenção maior da parte do público americano sobre os efeitos das alterações do clima e da subida do nível das águas, e a exposição tinha falado disso 2 anos antes do evento, já propondo que poderia haver um pensamento arquitetónico sobre esse assunto. Foi dentro dessa linha e dentro desta série de exposições que eu tinha a responsabilidade de fazer a próxima exposição, e para mim o tema que se calhar nessa altura requeria, há 2 anos atrás, quando propus a exposição, a chegar a Nova Iorque, o tema que para mim me sugeria, obviamente, uma mudança radical na maneira como o papel do arquiteto também poderia estar a mudar, era obviamente a questão de cada vez estarmos mais submetidos a um processo de urbanização. Em 2008, metade da população mundial finalmente vivia em cidades.
sendo que essa progressão vai agora ser mais rápida, mas um dos temas que era falado, ou pouco falado, relativamente a esse crescimento urbano muito grande dos próximos 30, 40 anos, era o facto de que uma boa parte da população dessas cidades em crescimento ia ser uma população pobre. Ou seja, isso não fez tanto parte da discussão geral do crescimento urbano e lembra-nos que também essa divisão e essa desigualdade, à medida que vai crescendo, pode ser também uma catástrofe natural ao nível daquilo que descrevemos aqui, como, por exemplo, a subida das águas por efeito das alterações climáticas. E, portanto, surgiu a ideia de que poderíamos, talvez, endereçar o modo como os arquitetos poderiam responder mais a essa questão. Ou seja, não só trabalhar para o 1%, como se costumava dizer depois do Occupy Wall Street, mas também trabalhar para os 99%. Ou seja, entenderem, os arquitetos em particular, poderia haver toda uma outra clientela anónima, mais pobre, mas que existe realmente fundos de apoios, de NGOs, etc., a trabalhar nessas áreas e, portanto, existe efetivamente uma possibilidade do cliente, do bom cliente que pode gerar projetos e, portanto, de alterar um pouco essa percepção de onde é que o arquiteto trabalha e para quem é que trabalha, quem é que é o seu cliente. E, nesse sentido, obviamente que já tinha havido muita investigação feita sobre cidades nos últimos anos, muitas exposições que focaram esse tema, uma inclusive na Tate Modern, aqui há uns anos atrás, que focava essas culturas emergentes da cidade e as práticas artísticas na cidade, mas interessava de algum modo dar um passo seguinte e não só fazer análise, mas de algum modo partir para propostas concretas, muitas vezes até se calhar utópicas, se calhar parciais, mas que pudessem, mais uma vez, gerar a discussão. Também havia muita literatura que falava dessa possibilidade de, com o aumento da desigualdade, de estarmos a criar um planeta de favelas e, portanto, obviamente que havia uma série de questões que eram discutidas num circuito especialista, mas que se calhar mereciam ser discutidas por uma audiência mais geral. E era aí que o MoMA surge como uma plataforma natural para poder expandir a discussão, para poder alargar a conversa a outros intervenientes. Aqui temos uma situação São Paulo, e em São Paulo é bastante evidente exatamente essa noção de como a cidade está a crescer de modo desigual. Uneven Growth foi exatamente o tema que foi escolhido, a maneira como a cidade tem contrastes brutais entre diversos dos seus momentos, quer através da desigualdade socioeconómica, mas também através da distribuição de recursos, dos recursos que temos na cidade, infraestruturais, espaço público, educação, saúde, etc. Ou seja, são problemas gigantes que obviamente não iam ser resolvidos e não poderiam ser resolvidos através de uma pesquisa feita no âmbito de uma exposição, mas que pelo menos poderiam ser lançadas para o debate com maior eficácia. E de algum modo ecoavam obviamente, o que estava já a acontecer em intervenções de escala pequena, nomeadamente, por exemplo, no campo do design, em que tem havido uma atitude de aproveitar tecnologias que são cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis e que podem ser usadas em campos onde nunca foram usadas. Por exemplo, aqui um projeto em que a iluminação através de LEDs é combinada com o solar power, portanto, a carga solar, e que permite criar pela primeira vez iluminação para crianças em vilas remotas da África que nunca tiveram possibilidade de ter uma educação porque trabalham durante o dia e não podem estudar, não podem ler. Isto são projetos que são pequeníssimos enquanto objetos, mas que têm um poder transformativo brutal enquanto efeito potencial. E, obviamente, no campo arquitetónico, havia algo de semelhante a acontecer, que era, de algum modo, a tentativa de aprender com o informal. Aprender com esses movimentos que estavam a surgir de baixo, quer a nível da cidade informal, quer a nível dessa ideia de tactical urbanism, de urbanismos estáticos, cuja definição, de algum modo, tem sido usada, por exemplo, nos Estados Unidos, como um movimento altamente pragmático que aproveita pequenas situações para alterar essa percepção e uso do espaço urbano, por exemplo, como a ocupação de um lugar de parqueamento durante alguns dias para ter uma função diferente de parquear o seu carro,
ou a agricultura urbana no centro das cidades, mas que eu queria levar para uma outra ideia. E muitos desses projetos já são liderados por artistas ou por arquitetos, que era a ideia de que, se calhar, o urbanismo tático tinha que evoluir para uma combinação do bottom-up e do top-down, do conhecimento especializado, que vem de cima, que representa um conhecimento acumulado grande, técnico e artístico, relativamente às possibilidades de atuação do arquiteto, e, por outro lado, aquilo que são intervenções que estão a germinar no meio da cidade e que nós ouvimos aqui falar alguns exemplos. E, portanto, como é que o arquiteto poderia funcionar como uma espécie de elemento de ligação entre o top-down e o movimento espontâneo? Como é que o arquiteto poderia ser imaginado a mudar de papel, não no sentido de esperar uma comissão, de esperar um cliente que lhe vai encomendar um projeto, mas de, como os artistas, ser mais ativista e ativar a sua própria atividade e começar, iniciar os seus próprios projetos. Aliás, como o Lucas estava aqui a dizer há pouco, é preciso começar a fazer alguma coisa. E eu acho que, nesse sentido, por exemplo, a América Latina tem sido muito profusa em termos de representação desse tipo de movimentos. Existem, especificamente aqui, mas em Belo Horizonte, no Rio, existem vários movimentos coletivos que têm ocupado espaços urbanos para transformar a percepção desse espaço. E, portanto, era algo que estava ali, que poderia ser usado como inspiração para que arquitetos que estão na prática começarem também a mudar a sua forma de entender a cidade. E muito rapidamente eu descrevo agora o que é esse processo curatorial, que já estava como modelo lançado desde o Rising Currents, que era a ideia de que havia workshops em vários sítios do mundo, porque eu propus colaborações entre arquitetos locais e arquitetos que estavam fora, e, portanto, a única forma deles se encontrarem para trabalhar e discutir ideias era em workshops. Foram lançados em Nova Iorque, depois em Shenzhen, na China, depois em Viena, que é o partner que coorganiza a exposição, a Bienal de Viena, no próximo ano. E, portanto, os workshops eram a forma de envolver comunidades locais que respondiam ao problema, que discutiam o problema, de envolver estudantes que poderiam ajudar à discussão e formar lentamente ideias para a exposição. Havia também, obviamente, um catálogo, e há um catálogo que é paralelo à exposição e que tem outro tipo de conteúdos. Tem reflexões por pessoas como a Saskia Sassen, foi aqui referida, David Harvey, o Ricky Burdett, que já esteve aqui no Brasil várias vezes a falar. Ou seja, pessoas que têm pensado sobre a questão do urbano e que poderiam oferecer uma espécie de análise do momento presente, um corte transversal sobre o que é a situação da cidade neste momento e que funcionava mais como uma espécie de análise que ajuda a compreender o contexto real destas pequenas intervenções que nós a seguir propusemos no ambiente da exposição. E a exposição, como foi dito, está agora aberta em Nova Iorque. Eu gostaria muito que ela fosse ao Rio de Janeiro, que é uma das cidades escolhidas, ou a São Paulo, porque acho que é uma exposição que foi exatamente concebida, por exemplo, não tem maquetes, só tem vídeos e produção gráfica para poder ser transportável, para poder fazer o pop-up noutras situações e gerar a discussão nas cidades que realmente têm os problemas que nós estávamos a tentar focar. E, portanto, a descrição foca-se em 6 cidades. Eu vou descrever essas 6 cidades brevemente e as soluções, muito brevemente, que foram pensadas para essas cidades. O primeiro espaço de entrada funciona com a cidade de Mumbai, por exemplo, e nós tentámos recriar algum do ambiente muito intenso da cidade, trazendo um ambiente sonoro que cria uma passagem, uma entrada para a cidade, e onde o grupo local, os Herbs, fizeram essa intervenção de mostrar que aquilo que é considerado favela ou slum, o Dharavi, em Mumbai, não é uma cidade tão diferente daquilo que nós estamos habituados a considerar a cidade tradicional. E eles fizeram colagens que mostravam de um lado Dharavi, de um outro lado Tóquio, ou Paraisópolis, ou Shenzhen. E, portanto, mostravam que essa cidade é a cidade orgânica que, no fundo, evoluiu para as maravilhosas cidades que nós conhecemos hoje em dia, por exemplo, no norte da Itália. São cidades que há 500 anos eram slums, tinham as condições infraestruturais e os problemas que têm hoje muitas cidades ainda, muitas partes de cidade, mas que são cidades altamente produtivas e, portanto, não devem ser erradicadas e substituídas pela ideia corbusiana da cidade moderna, que mostrou ter muitos problemas, mas que, se calhar, sugerem uma atividade mais acupuntural. Mas, ao mesmo tempo, também uma ideia de uma visão utópica que permite despertar a imaginação e ser, talvez, polémica, para
exatamente gerar a discussão. Neste caso, como os URPs, que eram a prática local, estavam combinados com um grupo de investigação do MIT, que explorava a ideia de megaestruturas ligeiras que podem ajudar a fazer crescer a cidade. Nesse caso, essas megaestruturas que têm referências em Yona Friedman, em projetos radicais justamente dos anos 60, a ideia era que, mais do que destruir essa cidade, era possível implantar um crescimento lento de megaestruturas que permitiam conquistar o ar. E, portanto, aquilo que se passa na rua, enquanto atividade produtiva, poderia subir de nível e criar uma espécie de cidade aérea, não a ideia da rua associada ao edifício, que também mostrou os seus problemas nos edifícios brutalistas de Inglaterra, mas uma ideia da plataforma vazia que é ocupada e apropriada pelas pessoas. De algum modo, evocando também um projeto recente, muito discutido, a Torre David, que teve uma menção importante na Bienal de Veneza, em que, no fundo, aconteceu isso espontaneamente. Ou seja, a população aproveitou uma estrutura de betão abandonada de um edifício em altura e ocupou esse edifício, tal como aqui também acontece em São Paulo e no Rio. Como aprender com isso para fazer cidade? Como aprender... Porque, se calhar, estamos a enfrentar um futuro em que os recursos são menores e que têm que ser distribuídos de forma muito diferente daquilo a que estamos habituados ainda hoje em dia. Outra visão para Hong Kong foi feita pelos Map Office, em colaboração com outro laboratório em Colômbia, e, mais uma vez, apresentou quase uma proposta ficcional, inspirada em Super Studio, e respondendo de forma irónica, não diria cínica, mas quase subversiva, à ideia de que o Estado chinês quer que Hong Kong, que não tem praticamente espaço disponível, quer que Hong Kong se duplique a sua população nos próximos 30 anos. E, portanto, como é que isso pode ser feito? Eles propuseram ilhas artificiais, em que cada ilha endereçava uma parte da população que hoje em dia tem uma expressão cada vez mais dificultada na cidade. Portanto, era uma ilha feita para crianças, uma ilha feita para pessoas mais velhas que têm problemas de mobilidade na cidade e, portanto, endereçando os diversos grupos sociais, criaram essa utopia ficcional que, obviamente, mais uma vez é provocatória e suscita a ideia de um debate sobre o que é realmente possível e o que é que deve ser feito. No caso de Nova Iorque, a resposta foi bastante mais pragmática, mais direta, respondendo a um problema que se está a sentir muito fortemente, que já foi aqui evocado hoje em relação a São Paulo, que é a ideia de que falta affordable housing, casa acessível, habitação social, chamem-lhe assim, ou habitação que as pessoas possam de facto pagar. Há uma crise brutal em Nova Iorque de renda excessivamente cara e de pessoas que cada vez mais são expulsas dos sítios onde vivem, com a gentrificação que está a acontecer, são empurradas para os limites da cidade, e também fenómenos ilegais de ocupação da cidade, subdivisões de casas existentes, etc. Portanto, o que foi descoberto através da investigação deste grupo é que a cidade formalmente parece uma cidade normal, mas na verdade existe uma favela escondida, existe uma favela invisível dentro das casas da cidade. E, portanto, essa subdivisão ilegal, 10 famílias a viver numa casa onde normalmente viveria uma família, são situações que evocam já o passado em Lower East Side, no princípio do século XX, em Nova Iorque, mas que continua a existir como um problema muito grave, que o prefeito de Nova Iorque também está, obviamente, a tentar endereçar. E são problemas muito grandes, que obviamente estas equipas não poderiam nunca responder com a solução mágica que foi aqui referida, mas que pelo menos tentam promover ideias alternativas que sugiram um debate. No caso de Lagos, por exemplo, que é uma cidade onde a favela está a avançar sobre a água, foram propostas visões ideais dessa cidade que poderia evoluir quase para uma Veneza, em que essa estrutura urbana é transformada, é melhorada, até que possa ter uma expressão de cidade, mas ao mesmo tempo aproveitando aquilo que era já o conhecimento informal da cidade. Um dos grupos que entrava aqui é de Madrid, chamado Inteligências Coletivas, é um coletivo muito jovem, que vai para cidades e percebe a criatividade espontânea na rua, feita pelas pessoas, de apropriação de espaço público, de mobilidade, de comércio, etc., e transformam esses em protótipos para o futuro. Ou seja, redesenham-os para que eles possam ser replicados em outros ambientes urbanos. E faz parte, portanto, dessa visão. E talvez a solução mais forte em termos de resposta a uma situação concreta era a resposta à cidade de Istambul, que era a cidade que representava a Europa neste conjunto
de cidades, sendo uma das cidades que continua a crescer muito na Europa e que apresenta problemas de crescimento também muito grandes, nomeadamente no sentido em que ainda há uma classe média a crescer e essa classe média responde, obviamente, à necessidade, como também aqui no Brasil, de se exprimir através do consumo. E, portanto, compram casas, endividam-se e vivem nestes chamados toquis, que são estas construções do Estado, não são habitação social, são condomínios fechados, como existe também aqui muito no Brasil, mas completamente monofuncionais, aos quais falta, obviamente, uma vida própria. E a proposta que é apresentada é de fazer reviver esses núcleos através de atividades, trocas, uma economia superlocal, promovida através de um app em que as pessoas podem trocar serviços como babysitting, como fazer uma agricultura urbana e vender os tomates que cultivaram nos dias anteriores, trocar uma série de serviços e fazer com que a vida se instale mais nesse sítio. Ou seja, pensar que algo que foi pensado como uma estrutura sem vida, no sentido de Jane Jacobs, que já aqui falámos, pode começar a ser habitado pela influência, como a comunidade consegue apropriar o seu lugar, a sua vizinhança e consegue torná-la uma vizinhança mais produtiva e resiliente e, nesse sentido, sustentável. Ou seja, algo que produz a sua própria sustentabilidade, mais do que só viver depois do apoio do Estado, etc, etc. E, finalmente, deixei para o fim, obviamente, a intervenção do Rio de Janeiro, que me parece uma das mais provocatórias dentro da exposição. Lida também com essa questão da expressão da classe média em ascensão através do consumo e propõe produtos para a apropriação subversiva da cidade. Ou seja, pega na ideia do puxadinho, da extensão ilegal e transforma num produto comercial com linguagem kitsch, assim de rua, para vender produtos como a extensão da sua varanda ou o aproveitamento do candeeiro, etc. Que é, obviamente, a parte da lógica da exposição, que é provocar soluções que não são as soluções que uma pessoa está à espera, do ponto de vista da continuidade de um discurso urbano, que tem a sua história, que está a tentar resolver os problemas, mas lançar outras formas de olhar para o problema e às vezes até suscitar reações furiosas, porque obviamente se calhar esta não é a solução, mas então qual é a solução? E esse é o debate que tem que ser, obviamente, lançado. Finalmente, deixo esta imagem que representa o outro lado da exposição, que é o mapeamento daquilo que inspirou a exposição, que é esses urbanismos estáticos que estão a acontecer na cidade, e a utilização de uma plataforma Tumblr para as pessoas introduzirem as suas próprias ideias, as suas próprias intervenções. E, portanto, quem aqui está na plateia que fez intervenções na cidade, pode ir ao site, fazer o seu post e meter a sua intervenção, e em Viena estamos a pensar publicar todas as intervenções que entregarem. Ou seja, há aqui neste aspecto uma espécie de crowdsourcing de projetos que estão já a acontecer, que estão a tentar fazer essa mitigação da desigualdade através de pequenos meios em localidades muito específicas e com problemas muito específicos, mas que já está a acontecer. Ou seja, a exposição não responde mais do que algo que já está a acontecer, mas de que muita gente não se apercebe e, portanto, torna mais público esse problema e as potenciais respostas desse problema. Obrigado.